convidar você a, junto comigo, ler uma história que me trouxe um encontro com Deus, essa história. Acredita? Tem muitos textos bíblicos que me trazem uma experiência de um encontro com Deus. É como se eu visse Jesus ali. É como se eu me conectasse com Jesus ali. E vou te dizer por que que isso acontece. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. E o que isso quer dizer, Tia Bel? Isso quer dizer o seguinte, olha, quando você tem acesso à palavra, mesmo que você leia o mesmo texto várias vezes, o contrário de muitos livros que você lê, quando você lê uma vez, você não quer ler mais, porque não tem mais novidade. Mas a Bíblia, ela se renova, ela consegue se atualizar enquanto você lê. Porque o que acontece? Quando você lê um texto que você já leu por várias vezes, alguma coisa daquele texto, em algum momento da leitura daquele texto, vai se conectar com a sua realidade atual. E você se conecta com aquele texto e você tem um verdadeiro encontro com o Criador, com o teu Pai perfeito. E esse texto que a gente vai ler hoje é um texto que me fez ter um encontro com Deus por várias vezes que eu li. Sempre que eu leio esse texto, eu encontro algo novo. Eu consigo, como uma detetive, encontrar alguma coisa que eu não vi da última vez que eu li. E aquela coisa nova, aquela experiência nova, me traz uma alegria muito profunda e me faz crer ainda mais que Deus está ali comigo. Então, bora lá? Esse texto de hoje é um texto que eu acho fascinante e eu quero que você também se encontre nesse texto e tenha um encontro com Deus hoje ao ler esse texto também, tá bom? Bora lá? Ele está em Lucas, capítulo 24. Eu vou ler aqui a partir do versículo 13, tá bom? Então, se abre tua Bíblia aí em Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, e a gente vai lendo juntos. E eu vou te dar mais uma dica. A minha tradução é a NVT, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa tradução. Fica a dica para você, tá bom? Bora lá. Então, o versículo 13 diz assim, ó, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus, ele tinha os 12, você conhece, eu também sei disso, isso é muito legal. Ele tinha os 12, né? Os 12 discípulos que caminhavam muito próximo dele, muito próximo dele. Mas ele tinha também alguns outros seguidores, por assim dizer, que não faziam parte desses 12, mas também estava sempre seguindo Jesus, estava em volta de Jesus, estava contribuindo para o ministério de Jesus. Além disso, ele também tinha uma multidão que o seguia a cada momento que ele ia em algum lugar. Então, eles estão falando aqui no texto, está sendo falado sobre os seguidores, não os 12, mas aqueles seguidores que não faziam parte dos 12, mas que estavam próximos de Jesus. Beleza? Então, confere aí. O primeiro versículo 13, fala que naquele mesmo dia, 2, tá bom? Grava aí, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam no povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falava a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam tricotando, falando um com o outro sobre o que aconteceu, que perseguiram Jesus e que tentaram matar Jesus e que no fim mataram Jesus, ele foi crucificado e pum, ele morreu. Esse era o assunto, né? Como dizem muitos aí, era o babado do dia. Eles falavam isso o tempo todo e eles estavam conversando durante essa caminhada em direção a Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, bota aí no teu radar e entra no cenário. A gente tem uma distância de 11 quilômetros. O que é 11 quilômetros para você, gente? O que é 11 quilômetros para mim? Vou te dar um exemplo. Para mim, 11 quilômetros é a distância mais ou menos da minha casa para a escola dos meus filhos. Então, eles estavam nessa distância, não é tão longe. Para você, o que é 11 quilômetros? Pensa aí, para você poder se inserir dentro do texto e entender a distância que eles estavam de Jerusalém, ok? E eles estavam indo em direção a uma cidade chamada Emaús. E no caminho, esses dois conversavam e tricotavam a respeito do babado que tinha acontecido. Jesus veio e eles achavam que era o libertador e que esse libertador tinha que estar vivo, tinha que acabar com esse império do mal e que tinha que destruir o governo e que tinha que trazer um presidente novo, um governante novo, e esse Jesus tinha que ter feito isso tudo, mas pimba, o cara morre crucificado. A gente tinha certeza que ele não ia morrer. Esse era o papo deles dois no caminho para Emaús.
Enquanto conversavam, a Bíblia diz aqui no versículo 15, e discutiam, o próprio Jesus, alô, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Eles andavam discutindo sobre como Jesus tinha morrido e que a esperança deles tinha acabado e que papapá e descendo a lenha na situação. E Jesus, provavelmente, né? Isso aí fica por minha parte, tá? Eu acho que sim, talvez, quem sabe. Você acha que também sim? Me diz aí. Mas enfim, eles estavam conversando e de repente, alô, o próprio Jesus aparece. O próprio Jesus aparece. A Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Então já não eram mais dois, eram três. Os dois discípulos, os dois seguidores, mas Jesus, os três caminhavam na direção de Emaús. Versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Vamos congelar essa parte? E eu quero que você pare para pensar bem direitinho. Que coisa top! É top isso. Olha lá. Esses dois discípulos estavam questionando, né, a respeito de tudo que estava acontecendo naquele tempo. Naquele momento, eles estavam debatendo e conversando, porque a Bíblia diz aqui, ó, que eles falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, eles estavam se atualizando, talvez um chorando com a mágoa do outro, e e pimba, Jesus aparece no caminho. Sabe, duas pessoas andando, aí de repente alguém também entra no circuito e começa a andar junto, e pergunta ali, né, para eles alguma coisa, aqui no versículo 17, Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam e com o rosto entristecido disseram, né? Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E esse cara vai atualizar Jesus. Olha só que bobeira, cara. O cara tá querendo atualizar Jesus, né? Jesus, aquele que sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente sabe de tudo. Onipresente está em todo lugar. Onipotente tem o poder de todas as coisas, estão submetidas à vontade dele. Esse cara estava andando com eles, fazia parte do assunto deles. A Bíblia diz no versículo 16 que eles não conseguiram enxergar Jesus ali como Jesus, eles estavam achando que era outra pessoa. Jesus pergunta para eles qual que é o motivo do debate deles. Eles dizem que, ué, cara, pelo amor de Deus, você tá por fora. Você não acessou o Instagram, Facebook, você não recebeu um Telegram, você não recebeu um WhatsApp, você não tá sabendo de nada. Pelo amor de Deus, gente, você não tem internet, você não tá sabendo que o cara veio para ser o nosso libertador e ele morreu. E aí o cara começa a atualizar Jesus. Olha só, que coisa interessante. No versículo 19 ele diz, que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo, mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Tínhamos, olha a tristeza deles, tá? Falando para Jesus. Tínhamos a esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Meu povo, congela isso, pelo amor de Deus. Congela isso, pelo amor de Deus. Para pensar tu aí. Chacoalha, se chacoalha. E faz assim, não acredito nisso. Os caras eram seguidores de Jesus, eles não eram os discípulos, os 12, mas eles eram seguidores, estavam juntos ali sempre. E eles tinham ouvido a promessa que há quantos dias? Quantos dias eu vou dar dica? Quantos dias eu vou dar dica? 3 dias ele ressuscitaria. Esses mesmos caras que ouviram Jesus dizer que ao 3º dia ele ia ressuscitar, o que acontece, meu Deus, com esses caras? Eles estão com Jesus do lado deles, eles choram as mágoas sobre Jesus, com o próprio Jesus, sem saber que era Jesus. Olha que doideira. No meio do caminho, eles contam toda a história. Inclusive, eles dizem aqui no versículo 21, ó, tínhamos a esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. E caramba, o cara morreu, meu. E pior, hoje já faz 3 dias que ele morreu. Estamos 3 dias sem Jesus. Mas ele não parou para pensar que Jesus tinha falado que ao 3º dia ele ressuscitaria. Eles não pararam para pensar.
Eles não pararam para resgatar a mensagem que Jesus havia falado, ensinado e preparado eles durante tanto tempo para esse momento. Eles não perceberam. Eles não entenderam. Olha que coisa louca. E deixa eu te falar, isso acontece com você e comigo. Deus fala tanta coisa pra gente através da palavra. Somos tão abençoados, mas tão abençoados, mas a gente esquece. A gente esquece dos milagres, a gente esquece das bênçãos, a gente esquece do poder de Deus, a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece de tudo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Meu Deus do céu, é desse jeito. A gente esquece de tudo, a gente não quer mais saber de nada, solta tudo pro ar, não quero mais nada. Presta atenção, a gente precisa parar e rever as Escrituras. E nas Escrituras encontrar resposta que possa, lembra quando eu comecei o texto? Que possam nos inserir no contexto e que nós possamos ser abastecidos por essa palavra, porque essa palavra é viva. Ela não morreu, ela é viva, ela é poderosa, ela é poder de Deus. Esses caras não perceberam que Jesus estava ali porque ao terceiro dia ele ressurgiria, ou seja, ele seria ressurreto, ele ressuscitaria. Se eles tivessem parado para pensar em tudo que eles aprenderam, se eles tivessem parado para relembrar tudo que foi ensinado, eles tinham dito, peraí, hoje é o terceiro dia, vamos ver. Ele disse que ia ressuscitar. Eles tinham percebido que aquele era Jesus. E deixa eu te contar uma coisa. Isso acontece com a gente, isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Nós esquecemos daquilo que Deus falou conosco. Você não pode esquecer daquilo que Deus falou com você. Você não pode esquecer daquilo que a palavra de Deus promete a teu respeito. Você não pode esquecer quem você é em Deus. Porque quem você é em Deus precisa prevalecer na tua mente. Porque as pessoas ao teu redor, elas vão tentar de alguma forma minar a tua mente e tirar a essência da tua identidade em Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do trono da graça do Senhor. Co-herdeiro com Cristo Jesus, a Bíblia diz isso. E mesmo que as pessoas apareçam querendo te dizer uma coisa diferente, você não pode esquecer como esses discípulos esqueceram. Eles esqueceram. E para esse texto termina, esses discípulos caminhando, continuam caminhando nessa preocupação sobre toda a situação em que a população se encontra, Jerusalém se encontra, e eles não percebem que é Jesus, e de repente Jesus convida eles para cear com ele. Quando Jesus chega num determinado momento do caminho, eles iam para Emaús, e Jesus ia entrar na cidade vizinha, e antes de Jesus entrar, Jesus convida eles para comerem com ele. E a Bíblia diz que quando eles sentam à mesa e Jesus parte o pão, a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos daqueles seguidores de Jesus e eles reconhecem que aquele é Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe, essas escamas são muitas coisas que nós permitimos que tire a nossa visão de quem Deus é. Você precisa saber quem Deus é. Quando você souber quem Deus é de forma clara, quem é Jesus, quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que influência que ele tem na tua vida, qual a importância dessa trindade da tua vida, de Pai, Filho e Espírito Santo, você vai entender quem você é. Quem você é revelado por quem o Pai é. Todo o tempo Jesus dizia, eu sou assim porque o meu Pai. Eu faço isso porque o meu Pai. Eu tomei essa decisão porque o meu Pai. Eu sofro as aflições dessa terra por causa do meu Pai. Ou seja, a referência de Jesus era o Pai. A sua referência tem que ser o Pai. O Pai perfeito que você tem. Esses discípulos, eles se perderam. Eles queriam muito mais o que Jesus poderia oferecer, muito provavelmente, do que quem de fato ele era. Não havia uma aliança deles com Jesus. Muito provavelmente não. Porque quem tem aliança, crê e espera até o fim. A Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que foram fiéis até o fim alcançaram misericórdia. E é necessário ser fiel. Deixa eu te falar uma coisa prática. Esses discípulos, nos dias de hoje, seriam aqueles que a cada dia querem uma coisa diferente, talvez.
a cada dia quer estar num ambiente diferente, conquistar coisas diferentes, e cada vez que tenta fazer essas mudanças, vai abrindo um pouco mão, vai abrindo mão daquilo que é importante, que foi semeado no nosso coração, a respeito dos princípios e dos valores cristãos. Então deixa eu falar uma coisa para você, não abra mão desses princípios, não abra mão de todos os dias você declarar quem Deus é. Não abra mão de todo dia você ser a imagem e semelhança desse Deus. Não abra mão de todos os dias você reconhecer que Ele é teu Senhor e teu Salvador. Não abra mão todos os dias de fazer a vontade dEle. Não abra mão todos os dias de parecer como Ele. Entende o que eu estou falando? Esses discípulos estavam com Jesus em boa parte da jornada da caminhada deles. Quando eles caminharam em direção a Emaús, o texto fala, você viu, e você pode ler aí, Jesus se aproximou deles e perguntou o que estava acontecendo. Jesus não precisava perguntar o que está acontecendo. Jesus sabe de todas as coisas. Eu te falei que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele perguntou, sabe por quê? Porque Ele gosta de ouvir o que está no nosso coração. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que Jesus perguntou? Porque é necessário que você fale para que você alcance a misericórdia de Deus. É necessário que você confesse as suas dúvidas, os seus medos. Não esconde. Confessa, fala, procura alguém para você falar. De preferência alguém de sua confiança. E vou te dar uma dica aqui. Teu pai, tua mãe. Procura eles, conversa com eles. Teu líder da igreja. Conversa com ele. A tia Bel. Sei lá, conversa. Mas não esconda aquilo que é uma dúvida no teu coração. Não esconda aquilo que para você te faz lutar todos os dias para você ser diferente, mas tem sido difícil para você carregar. Às vezes você só precisa de uma oração e de uma declaração sobre a tua vida para que você seja liberta. Tantas pessoas têm dificuldade do autocontrole, do domínio próprio, às vezes de perdoar, às vezes de receber perdão, às vezes de se perdoar. E sabe como isso acontece? Buscando ajuda. Jesus, perguntou para os discípulos o que estava acontecendo porque Ele queria ouvir das pessoas, que elas compartilhassem com Ele aquilo que eles estavam sentindo. Então deixa eu falar uma coisa para você para fechar essa mensagem. Não esqueça, viva uma vida abundante com Cristo Jesus, compartilhando a tua vida, seguindo o Senhor todos os dias, confiante na palavra dEle. Não confie nas pessoas. Deixa eu explicar isso para você. Não é que você não vai amar as pessoas, não é que você não vai acreditar nas pessoas, mas você não pode colocar sua esperança nas pessoas. Sua esperança tem que estar na palavra de Deus, na promessa de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Ele falou. Porque durante a tua jornada, como esses discípulos, você pode desistir porque teu olhar está nas pessoas. Esses discípulos, provavelmente, o olhar deles estava em um Jesus, não o Jesus que veio estabelecer o governo de Deus na terra, mas o Jesus que veio mudar a política. Trocar o presidente da república, trocar o ministro, trocar o deputado, trocar o governante, trocar o patrão da empresa. Não! Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, para trazer salvação para toda a humanidade. E eles não entenderam a mensagem do Evangelho. Mas você que está aí do outro lado, você vai entender a mensagem do Evangelho. Jesus veio para salvar as almas que estavam perdidas. Eu, você, todos nós. E aqueles que receberam Jesus e permaneceram fiel vão alcançar e alcançarão a misericórdia de Deus, que é a vida eterna, que é viver com Cristo. Amém? Então, seja como os discípulos que creram e que ficaram em Jerusalém, crendo que a promessa do Senhor se cumpriria. E a promessa do Senhor se cumpriu. Mas é lindo. Tem muito mais dessa história para a gente compartilhar. Mas eu fico por aqui hoje, tá bom? E eu quero o feedback teu. O que você achou desse vídeo?